Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Esse é o seu canal de estudos, de oração, de palavra, Uma Visão Além. Nós vamos hoje a uma palavra e em seguida a oração, mas eu gostaria muito, meus amados, que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevesse, deixasse o seu like, compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. É muito importante para nós que você compartilhe os vídeos, deixe o seu like nos vídeos. Você que já é inscrito, você que está se inscrevendo pela primeira vez, ative o sininho para receber as postagens, comentem nos nossos vídeos. Vamos então à palavra de hoje, que eu escolhi, um estudo baseado em Filipenses, no capítulo 2, que tem como tema os 3 passos na vida de Cristo, os 3 passos na vida do Senhor Jesus. Então, os 3 passos na vida de Cristo, meus amados irmãos internautas. Esse texto, esta pregação ou sermão, como as pessoas queiram chamar, Filipenses capítulo 2. Do seio, então o primeiro tópico, o primeiro passo que Jesus deu foi do seio do Pai a Belém. Filipenses 2, do verso 6 até o verso 7. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e humilhando a si mesmo. Então, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. É quando ele sai do seio do Pai e vem para o ventre de Maria. Esse é o primeiro passo na vida de Jesus, que na verdade é renúncia, a maior prova do amor de Deus para com os homens. Esse, sem dúvida, é o maior gesto de amor já demonstrado, em que Deus, ele deixa a sua glória. Jesus deixou a sua glória para se fazer homem e habitar entre nós. Então, o primeiro passo é do seio do Pai, do céu, da sua cadeira na direita do trono, para Belém, no ventre da Virgem Maria. O segundo passo, meus queridos, que Jesus vai dar, meus amados irmãos internautas, vai se inscrevendo, vai deixando o seu like aí. Da manjedoura à cruz, desde o nascimento lá no lugar tão pobre, no estábulo tão pobre, até a cruz. Filipenses capítulo 2, o verso 7 até o verso 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então vou ler de novo para os irmãos entenderem, meus queridos irmãos internautas aqui do canal Uma Visão Além. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Quer dizer, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Veja, e do nascimento é o segundo passo, do nascimento da manjedoura até a cruz. Todo aquele sofrimento, toda aquela tormenta que Jesus passou, foi esbofeteado, torturado, humilhado, uma obediência, que se traduz uma humildade. Não bastasse o ato de amor, se fazendo homem, Cristo na forma humana se humilhou ainda mais, tornando servo. Olha que coisa linda! Cristo deu, portanto, o maior exemplo, meus amados irmãos internautas, de humildade, de obediência ao Pai, o nosso Deus Jeová. Então, obediência e humildade da manjedoura à cruz. O terceiro passo, de Jesus também é importante, meus queridos, do sepulcro ao trono. Filipenses capítulo 9, verso 11. Essa é a parte, a gente sabe que da manjedoura à cruz é muito importante, porque se não fosse a cruz, se não fosse a morte de cruz, nós não estaríamos aqui. Mas esse terceiro ponto aqui que eu coloquei, eu acho ele tão importante,
tão maravilhoso que está lá em Filipenses capítulo 2, do verso 9 até o verso 11, do sepulcro, aonde o corpo dele foi colocado ao trono, a sua cadeira à direita do Deus Pai, toda a honra, toda a glória. E está escrito assim em Filipenses 2,9: por isso também Deus o exaltou, grave bem essa palavra, exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E agora toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então, a salvação passa por Jesus, os milagres passam por Jesus, todo o poder que possamos receber, toda a autoridade passa por Jesus. Expulsar demônios tem que estar o nome de Jesus na oração. Curas, milagres e prodígios, porque a Ele foi dado o nome, está acima de todos os nomes, e que todo joelho, um dia, dos que estão nos céus, na terra e mais embaixo, irão se curvar. Então se curvarão diante de Jesus os anjos, os homens e os demônios. Veja o poder de Jesus agora, depois que ele foi glorificado. Ele foi exaltado, quer dizer, a recompensa por tudo que ele fez. Aqui Cristo vai nos dar um exemplo de como vencermos. Primeiramente é preciso renunciar, se humilhar e obedecer, meus amados irmãos internautas. O texto diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ou seja, o caminho para sermos exaltados é a renúncia, é a obediência a Deus, é a humildade. Nada de soberba, nada de orgulho, nada de vanglória. Esses sentimentos de vanglória, de orgulho, de soberba têm levado muitas pessoas à ruína, muitas pessoas se autodestruírem. Então, qual é a conclusão desse estudo tão rápido, o estudo de hoje? A conclusão do estudo de Filipenses 2. Se fôssemos destacar 3 passos para sermos vencedores, seguindo o exemplo de Cristo, meus queridos irmãos internautas, os 3 passos seriam: renunciar a nós mesmos, humilhar a nós mesmos e obedecer a Deus. Renunciar a nós mesmos, humilhar a nós mesmos e obedecer a Deus. Agora eu queria que você só recapitulasse comigo os 3 passos na vida de Cristo. Primeiro, do seio do Pai, do trono, da cadeira à direita do Pai, ele do trono ali, da cadeira de glória, a Belém, ao ventre de Maria ali em Belém. Da manjedoura onde ele nasceu, um lugar pobre, não tinha lugar, era onde ficavam os animais. Da manjedoura à cruz, a cruz, aquele lugar de tormento, aquela morte horrorosa, terrível, sofrível, pregado no duro madeiro, chicoteado, esbofeteado, humilhado, onde ele foi obediente e foi humilde, e do sepulcro onde o corpo de Jesus fora colocado ao trono, porque no domingo ele havia ressuscitado. E ressuscitado ele ficou aí nos 40 dias aqui com os discípulos, até que ele ascendeu aos céus e foi recebido com todo o poder. E que ele é o nome que está acima de todos os nomes. Meus queridos, então, que exemplo nós tiraríamos para nós? Renunciar a nós mesmos, humilhar a nós mesmos e obedecer a Deus, para sermos abençoados e exaltados por Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus te dê vitória, para a glória e para o louvor do nome dEle. Oremos aqui e agora. Santíssimo Deus e magnífico Pai, mais uma vez nós glorificamos o Seu nome, exaltamos o Seu nome, Senhor. Depois de uma palavra maravilhosa aqui com os nossos irmãos internautas, aqui do canal Uma Visão Além. Ó Deus tremendo, estamos falando com o Senhor em oração neste instante e queremos pedir perdão dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas fraquezas, das nossas transgressões,
das nossas falhas. Santíssimo, Tu és e sempre será o verdadeiro e glorioso Deus. A Bíblia diz que não existe caminho, nenhum caminho leva ao Pai a não ser Jesus Cristo. Nada criado, inventado, beatificado por homens leva o homem a Deus. O caminho que leva a Deus é o Filho que foi moído na cruz, que foi ferido na cruz, dilacerado na cruz, machucado na cruz do Calvário. Nós te louvamos, nós reconhecemos a tua grandeza, Pai. Reconhecemos o poder do nome vivo do Senhor. Não deixe-nos perecer, não deixe-nos cair nem olhar para trás, mas olharmos somente para o autor da nossa fé, o Deus da nossa salvação. Deus vivo, Deus grande, Deus maravilhoso, Deus de glória, Deus de prodígios. Fala conosco através da tua palavra constantemente. Porque o Senhor falando conosco, o Senhor trabalhando em nossos corações. Pai Santo, não deixe-nos olhar para os homens, para os escândalos, para as tribulações da vida, mas olharmos somente, única e exclusivamente para Ti, o autor da nossa fé. Este instante, meu Deus, orando conosco agora, orando comigo neste momento aqui no canal Uma Visão Além. Existem irmãos e irmãs, pessoas aflitos, feridos, machucados, angustiados, meu Deus, que precisam urgentemente de um milagre, urgentemente do socorro, da providência. O Senhor é Deus, o Senhor fez os céus e a terra, o Senhor é Deus de glória, o Senhor é Deus de onipotência, de onisciência. És o Deus que faz coisas grandes e tremendas. Por isso eu clamo por esta pessoa que está enferma, por este homem, por esta mulher que se encontra acamado, enfrentando uma doença em que os próprios médicos já jogaram a toalha, já desenganaram. Que esta enfermidade, em nome de Jesus, seja repreendida. Que esta doença, em nome de Jesus, seja aniquilada pelo poder do nome do Cordeiro. A Tua palavra nos diz e a Tua palavra nos ensina, Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Mas eu quero apresentar também aquela pessoa que um dia desobedeceu às leis divinas, cometeu os seus erros, os seus pecados, e hoje se encontra em um hospital, em uma cela de um presídio. Senhor, que estas vidas possam estar livres do pecado, livres da vaidade, livres do engano. Liberta estas almas acorrentadas nos vícios das drogas, do álcool, nos vícios terríveis do pecado, da prostituição, da jogatina. São vidas angustiadas, meu Deus. Quantos estão sofrendo com a fome no planeta Terra? A fome não só avança nos países chamados do terceiro mundo, mas a fome é avassaladora também aqui, meu Deus, na América, na África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Claro que tem fome, moradores de rua também. O mundo está caminhando para as trevas, densas trevas, porque rejeita o Senhor. Que nós possamos ter os nossos olhos abertos, possamos compreender, Senhor, qual é a Tua excelente e bondosa vontade. Meu Deus e Pai, apresente as mães, apresente os filhos. Eu estou apresentando mães, filhos, família, as autoridades constituídas, os presidentes das nações, os comandantes das nações, que eles venham ser direcionados por Ti, meu Deus, para fazerem o bem. Ó Pai de bondade,
A Bíblia diz que haveria guerras, rumores de guerra, fome, pestes e terremotos. Todas estas coisas estamos vendo. Está acontecendo, Senhor. Meu Deus, abençoa e levante uma geração de pregadores, de homens compromissados com a Tua palavra, de homens compromissados com a verdade da Bíblia Sagrada. Jesus querido, esses nossos irmãos internautas, os inscritos, os que vão se inscrever, os que ainda não se inscreveram, abençoai-os rica e gloriosamente. Meu Pai querido, abre porta para aquele que está desempregado, este pai de família, esta mãe que precisam sustentar sua família, pagar suas contas. E a porta que Tu abre ninguém pode fechar, meu Deus. Eu quero pedir em favor dos filhos pródigos, meu Deus, que não tem forças para regressar. Ajude-os para que eles possam voltar para o braço do Pai, a vontade do Pai. Grande Deus, soberano Deus, magnífico Deus, grandioso Deus, Tua palavra é viva, Tua palavra é poder. Por isso, Santíssimo, nós em oração clamamos por todos, aqueles que oram conosco na Europa, na América, aqui na América Latina. Ó grande e soberano, levanta uma geração de missionários para fazer o ID missionário entre as nações, para alcançarmos o maior número de almas. Ó Deus tremendo, traz a paz para esta casa, para esta vida, traz o refrigério para esta pessoa que está angustiada e amargurada, libertando os acorrentados, os que estão presos em grilhões espirituais de Satanás. Liberta estas vidas das correntes malignas, que eles sejam libertos de toda opressão, de toda depressão, angústia, amargura, no nome de Jesus. Que a paz e a harmonia reine neste lar, reine na vida desta mulher, deste jovem, deste homem, deste obreiro, desta obreira. É o que eu te peço no dia de hoje. Abençoai ricamente o Teu povo, para a Tua glória e para o Teu louvor. Graça e paz.